Olá, boa noite. Boa noite, mães. Vamos hoje para nossa live muito especial. É uma live que vocês vão conhecer a história de uma mãe que já passou pelas mesmas dificuldades de vocês. Então é importantíssimo a gente já entender, né? Conhecer a história de quem já percorreu esse nosso caminho, para entender o que vocês podem fazer pelo filho de vocês e ver que é possível. Mas eu não quero dar nenhum spoiler. Quem vai contar vai ser tudo a Gisela. Vamos entrando. Olá, boa noite. Boa noite a todas vocês. Esperar a Gisela entrar pra gente começar, que hoje é toda dela. Ela que vai nos contar tudinho o que ela fez para conseguir destravar a fala da filha. Ela já tá aqui. Você... Ai, que maravilha! E, gente, eu gosto muito de fazer esses encontros, porque assim. Ah, não entrou, achei que tava. Ah, deu certo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite! Já quero começar te agradecendo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e inspirar, né, outras mães contando tudo que você já passou com a sua filha. A Gisela é mãe, ela já participou do programa Filho que Fala e ela vai nos contar, né, tudo o que ela fez, qual foi o processo dela para ela conseguir destravar a fala da filha. E antes, né, para as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. Gisela, a fala é toda sua. Vamos lá, conte tudo. Uhum. Em todos os Boa noite, níveis. certo? Boa noite. Então, a minha filha tinha 1 ano, ela não falava, né? Mamãe, papai só. Na verdade, era mama, papa, pedia água. Isso assim foi até os 2 anos. Coloquei na escola, porque na escola vai falar, na escola vai falar. Não, na escola não falou. Passei na pediatra, expliquei, não tenho plano de saúde, né? Então, é, esperar pelo SUS, né? A fonoaudióloga sair. Tá bom. E vai naquilo, né? E o pediatra, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo, e aquilo foi me incomodando, porque eu já tenho 2 filhos mais velhos. E os meus 2 primeiros filhos, eles falaram muito cedo e falavam muito bem. Lógico, naquela época não tinha telas, né? Porque hoje ele já tem 20 anos e a do meio tem praticamente 17. Então tem uma diferença grande, né? Bom, nada de sair fonoaudióloga pelo SUS e todo mundo achando aquilo normal. E eu não achava isso normal. Um dia entrei no Instagram, achei a Camila, né? Ah, destrava a fala do seu filho em 30 dias. Falei, ai meu Deus, será? Né? Porque a gente vê tanta coisa, né? Que não dá certo. E eu desesperada, porque ela não falava, gente. Na creche, os amiguinhos dela, todo mundo falava. E partia meu coração deixar ela lá. E a minha filha ficava isolada, a minha filha não falava. Pela creche, ela poderia ser uma criança autista. Então, desencadeia muita coisa, né? E eu lá naquela agonia de mãe, falei, ai meu Deus, assisti às aulas da Camila, fiz o mapa que ela manda, mandei quantas palavras a minha filha falava, várias palavras até ela falava, porém, era muito aleatório, né? Ah, banana, água, papar, mas não formava frase. Lá vou eu. Ah, meu Deus, sem dinheiro, eu fiz as aulas da Camila, vou comprar o curso da Camila. Comprei o curso, comecei a assistir às aulas, e aí me propus, a minha filha vai falar, ela precisa falar. Com 15 dias, já pondo em prática, porque na verdade a Maite, ela tinha 2 anos, quase 2 anos e 7 meses.
E ela continuava Quase 3, né? com aquelas palavrinhas. Isso, Quase 3. isso. E aí eu coloquei e falei, não, agora ela vai ter que falar, vamos lá pôr em prática, né? Aí eu e os meus filhos, né? Meu marido trabalha fora, então não tem muita participação, só chega à noite, né? Sai de madrugada, volta à noite, então fica difícil. Vamos pôr em prática. Assistimos às aulas, eu assisti às aulas, aí começa. E um detalhe, a Maite não fazia contato visual, mas ela foi criada muito na tela, porque eu trabalho em eventos, aí eu saía, aí coloca celular para a criança não chorar, para a criança ficar quieta, Peppa na TV, então, primeira coisa que eu fiz, tira a tela. É uma criança, tirei, não vai assistir mais, tirei. Comecei a aplicar. Com 15 dias, ela falou sua primeira frase. A gente, meu filho estava lavando o quintal com a mangueira, aí veio ela para molhar, aí olhou para ele, o que é isso? Aí a gente Oh, ficou, né? Como assim? Aí olhamos, e meu filho falou, o que você falou, Maitê? Aí ela, o que é isso? E apontou para a mangueira. Aí a gente ficou surpreso, né? E super feliz, porque ela falou. Ela falou uma frase e foi funcional. e foi funcional. E ficou todo mundo emocionado, sem saber o que fazer, sem reação. É porque a gente ficou tão feliz, né? E fizemos ela repetir de novo. Então, assim, 15 dias tinha que eu tinha começado a aplicar as técnicas e voltava e assistir a aula, e eu voltava lá para a aula. E assim foi. 15 dias foi a primeira fala dela, a primeira frase, né? Não parou mais, porque agora ela fala até pelos cotovelos. Graças a Deus, né? Mas a gente continua estimulando ela, o contato visual. A Camila me ensinou, né, a aproximar as coisas no rosto para ela olhar. Hoje ela tem um contato visual com a gente, com todo mundo, né? Com as pessoas na rua, ela chega, oi, tudo bem? Eu sou a Maitê. Então, ela se apresenta. Ela não fazia nada disso. Hoje ela brinca na creche com os coleguinhas, né? Quando ela chegou, a tia falou assim, nossa, parece que ela virou a chavinha, né? Porque ela não falava nada. E E esse ano, as pessoas devem achar assim, ai, olha, virou a chavinha. Ninguém sabe o quanto você em casa, né? Estava lá colocando estratégias. Achou que foi mágica, né? sim. E eu falo, na verdade, eu falo, não, gente, ela não virou. A avó dela, minha sogra, ela fala, nossa, fez bom a escola. Eu falei, não foi a escola, fui Bom, eu. fui O eu, é mérito isso é aí. meu. O mérito Adorei. é meu, né? O mérito é dos meus filhos, porque não foi a escola, né? Ela falou, lógico, deu sorte, a gente deu sorte que ela falou. Em novembro a gente comprou o curso, ela entrou de férias e aí a gente foi só estimulando mais e mais dela e chega de tela. Cortamos as telas dela, Boa. né? E tirar o tempo de eu sentar, brincar, realmente confesso, mães, eu não fazia, eu sou mais de três de diferentes cidades, porém os três são filhos, né? Então tem a correria dos três filhos. Então muita coisa eu não fazia. Parei, sentei para brincar no chão. Aí a gente foi estimulando com livrinhos de historinha, figuras, compramos brinquedos diferentes para estimular a fala dela. Então, é uma dedicação da gente também, né? Mas hoje ela tá ali, nossa, até fala até demais, né? Só que para ela eu não falo cala a boca. Eu acho que é a É isso única aí. dos três que eu não falo fica quieta. Porque eu esperei Fala, muito por filha. ela, né? Eu falei, eu esperei tanto por ela falar que hoje eu falo que ela é meu rabinho, porque onde eu tô, ela tá Ela tá atrás, junto. né? É, né? E ela, assim, graças a Deus, fala muito, muito. Tem dificuldade ainda em algumas palavras, tem sim. Tem coisas que sua mãe entende? Ainda tem, mas a gente vai
continuamos assistindo às aulas da Camila para a gente aprimorar mais conforme a idade dela agora, que ela está com 3 anos, né? Então agora ela já está na fase de contar historinha. Então ela vem, era uma vez, Ah, hoje ela pega um livro, né? E boa. fala, era uma vez. E aí ela começa, o lobo, tem coisas que ela, né? Eu falo, o quê? Que ela perde a história no meio, né? Mas eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Ai, que delícia! Adorei saber da sua história. E vocês já tinham contado para mim, né? Mas é muito bom para as outras mães poderem vivenciar e até inspirar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas não vai dar certo para mim, acho que não é para mim, ou acha que é igual que já está tentando fazer em casa. Em algum momento você tentou fazer em casa? Você tentou estimular em casa sozinha? Não, 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 assim, porque é aquilo, a gente, no dia, na nossa correria do dia a dia, e na verdade eu acho assim, a gente é leigo em técnica, certo? Você estudou para isso, você sabe as técnicas, você me passou as técnicas. Eu não tinha as técnicas, eu só era mãe de 2 crianças que falavam cedo, porém era uma época onde não tinha as telas que tem hoje, né? Tudo no celular, tudo. Eu tinha mais tempo também, com os meus 2 mais velhos. Com ela, não. Então, a gente vai deixando e acha que a criança vai falar, sem estimular. Só naquele mamãe, papai, vovó, dá um beijo, né? Que nem ela não tinha contato visual. Eu não sabia como fazer ela fazer esse contato visual. Para mim, ela olhava, só a mãe. Mas fora, ela não olhava. E eu aprendi com você, ó, assim. E hoje em dia ela olha para todo mundo, né? Ela tem esse contato com todas essas pessoas. Hoje, ela já com 3 anos e 3 meses, 4 meses praticamente. Então, hoje ela tem esse contato visual. Hoje ela fala, ela conversa com as pessoas. No mundinho dela ainda, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu sou a Maitê, né? O que ela não faz ainda é, por exemplo, sai da escola, Maitê, né? Você brincou? O que você comeu? Eu não sei se ela não lembra, eu não sei se eu estou abordando ela do jeito certo, se eu quero tudo. Só porque ela começou a falar se eu quero tudo para ontem. Já quer fazer tudo, né? Daí você tem que dar Isso, sempre duas opções. Eu não sei se a escola que ela tá aparece o cardápio para ela. aparece, Aparece, daí você vai aparece. fazer sempre duas opções do cardápio. Você comeu arroz ou macarrão? Daí você espera ela isso responder. Você comeu frango ou a carne moída? Daí tem que esperar ela responder. Porque se você faz uma pergunta muito aberta, daí ela não consegue fazer aquela e pensar no que realmente ela comeu e pensar na palavra para ela conseguir falar. Certo, entendi, entendi, Aí você vai entendi. fazendo esses direcionamentos. Uhum, certo. E o que eu Então, gosto bastante também é de você conseguir, às vezes, conversar com a professora do que foi feito, do que brincou, com quem brincou, porque daí depois você traz as perguntas exatamente daquilo que ela fez. isso, então, eu até perguntei esses dias porque é creche, né? Então fica com a tia, né? Com as tias, tem a professorinha de manhã e tem as tias que cuidam, né? Uhum. Eu falei assim, quem é o Davi? Falei, quem é o João Pedro? Falei, porque ela fala muito no João Pedro e muito no Davi, ou ela tá brincando, o Ótimo! Davi. Porque o João Pedro. Aí eu perguntei para a tia, eu falei, quem é o Davi? E quem é o João Pedro? Que a minha filha não para de falar. Aí ela Adorei. mostrou as crianças. E esse menino, o João Pedro, é um que no ano passado já puxava ela para se enturmar. Olha que bom!
E hoje eles já têm mais amizade, né? Eles brincam mais juntos, né? Mas hoje em dia, é aquilo que você falou e você fala, a criança, ela se isola porque ela não fala, e eu sou prova disso. Porque me partiu o coração buscar ela na creche, e ela estava lá no cantinho, e as outras crianças, às vezes, uma brincando com a outra, e ela lá sozinha. E hoje, não, hoje eu chego, ela está brincando com as crianças. Mas é porque hoje ela fala. No Fala. ano passado, ela não sabia se expressar, É isso mesmo. né? E a Então, assim, criança, pode falar. pode, E a criança, não, quando ela... Fala você, vai pode falar. falar, pode falar. E quando a criança ela não consegue, né, conversar, as demandas sociais vão aumentando. Então, ela já tinha 2 anos e 7 meses, já tinha uma demanda social, que é Sim, chamar, vem aqui, vamos correr, esconde-esconde, pega-pega. E ela, como ela não conseguia entender e ser entendida, ela acabou ficando sozinha, porque a criança percebe. A criança percebe que não é entendida, porque só tem a paciência com a criança que ainda não sabe falar um outro adulto. A outra criança sai correndo, não entendi, vou lá procurar outra que vai brincar comigo. isso, isso. E hoje ela brinca, nossa, até aqui, ai, vamos brincar de pega-pega, te peguei, esconde-esconde, né? Ah, quem não se escondeu não se esconde mais. Então, ela entrou, eu falo que até pular ela aprendeu a pular, né? Porque ela nem pulava, tinha Olha. quase 3 anos e não sabia pular. Ah, E, e hoje até pular ela pula, né? Eu falo. Então, a vida dela, nossa, melhorou assim 100%, né? muito. Muito. E a vaga que você estava esperando de fono no SUS saiu? Ah, assim, eu não posso nem reclamar, sabe, da fono daqui. Saiu, só que ela passou em 3 consultas até hoje. Até hoje. Então, se você estivesse esperando isso, porque a gente Ah, sabe que o tratamento é todo dia, praticamente, sim, né? A gente precisa. Porque sim. uma vez, olha, você fez na turma de novembro, 3 vezes é Isso. muito pouco, né? Uhum, uhum. Eu levei ela esses dias atrás. E eu só levei ela porque eu encontrei com a fono. Eu levei ela na pediatra e eu cruzei com a fono. E aí a fono falou: Meu Deus, eu tenho que marcar a consulta dela. Só que é muita Eu criança. imagino. Eles não dão conta, É, não dão sabe? conta. Não é nem E não ela. é Eu falo por assim: mal, né? Não é não, por mal, não, porque não dá não. conta mesmo. Não, não, é muita criança. Imagina uma fonoaudióloga, tudo bem, a cidade que eu moro não é gigantesca, mas tem muita criança, tem crianças maiores que ela. Então eu acho que no fim eles acabam dando uma prioridade para a criança que tem mais necessidade, certo? É maior, ou é autista, ou tem outros transtornos, né? E Isso. ficou a pequenininha, foi ficando, né? Mas eu levei ela esses dias, que ela passou, e ela falou assim, meu Deus, né? Porque não falava nada. Não parece Ela não falava a nada. mesma, né? Ela falou assim, meu Deus, como ela tá falando? Eu falei, é. Eu Aí queria. eu, né? Fiquei, é. Eu Que falei, será que eu conto? delícia. Será que eu não conto? Será que ela vai ficar chateada? Aí eu Adorei. fiquei quieta, deixei quieto. Falei, tá bom. Mas ficou, mas é aquilo ali, sabe? Eu acho assim, pouco tempo, as consultas são muito demoradas, né, para acontecer, porque que nem ela É passou pouca ano passado. frequência, né? Isso! Aí ela passou só agora, porque eu cruzei com a fono, ainda eu tinha feito uma pergunta para você, você me mandou um vídeo me ensinando, que eu falei, ó, mas não tá pronunciando o R. Como é que eu falo? Como é que eu faço para ela falar o R? Lá no Aí você me mandou grupo, um né? vídeo. Isso, lá no grupo, manda um vídeo explicando. Aí eu salvei o vídeo, aí lá tô eu ainda, que ela tá sem falar ainda. Mas uma hora sai. E eu falei pra ela também, falei assim, olha, eu queria que você visse, ela não fala o R, né? Pra ver se ela conseguia encaixar a Maitena. É, Aí foi, aí ela viu que tá falando e vamos.
Na verdade, eu tenho que levar um relatório para ela da creche, Ah, para ver o comportamento agora da Maitê na creche. Ela não quer nem do aprendizado, ela quer do comportamento dela. tá. Porque a Maitê na sala dela não para, não para, sabe? É muito brinquedo, muita informação nova. Então, ela falou assim: ah, vamos investigar, mãe? Eu falei: vamos, não tem problema nenhum. Então, ela quer um relatório, aí vai encaminhar para a neuro, tá ótimo, vamos investigar, vamos. Ela falou: eu não posso falar que ela tem nada, mas ela é muito agitada. Eu falei: não, isso é. Ela é muito agitada, muito agitada. É o tempo inteiro, ela é a 1000 por hora. Então, mas só, e na verdade vai voltar só eu, não volto nem com a criança. Vai voltar eu É, com o relatório da creche. isso. É, e até porque, né, tem um contexto todo, né? Ela é a caçulinha da casa, então muitas vezes o próprio comportamento é justamente pelas regras. São muitas exceções, né? Acaba cedendo Sim, muitas coisas porque todo mundo cuida dela, não é só você. Daí ela responde pelo isso, irmão, todo mundo ali tem um papel ali de autoridade para ela, mas cada um dentro ali da sua relação ali familiar. E isso também isso. pode, né, impactar no comportamento. Mas eu sempre falo, é uma coisa que está impactando a família, né? Está impactando a aprendizagem. Se estiver impactando a aprendizagem, a gente vai ajudando essa família para que a gente possa direcionar. Se não está impactando, crianças agitadas também podem aprender. Então, aí no outro dia, agora você falando isso, no outro dia que a Fono pediu para meu relatório, eu encontrei com a professora de projeto, acho que da Uhum, creche. Aí ela falou para mim: nossa, porque era a professora dela do ano passado. tá. Aí ela falou para mim: nossa, como a Maitê mudou? Eu falei assim: como assim? Porque mudou, eu quero saber. Como É, assim? Em que sentido ela mudou? Ela falou assim: meu Deus, menina do céu, ela fala demais, ela conta a história. Eu falei assim: mas como é que ela é? Ela fica quieta, Ju? Falei para ela. Aí ela falou assim: olha, ela gosta de ficar andando. Tem horas que ela não para, mas ela tá aprendendo, ela falou. Ela isso. tá aí, mas se eu pergunto, ela sabe me responder. Ela falou: então ela tá prestando atenção no que tá acontecendo na O que sala está de aula. Ela acontecendo? falou: porque ela sabe responder. Boa. E daí vai direcionando, né? Vai direcionando essas brincadeiras e muitas vezes a criança ela chega realmente com uma brincadeira desorganizada, não tem aquela rotina e vai organizando a brincadeira até que a gente consegue também que a criança entenda que tem começo, tem meio e tem fim. Então, sempre Isso. agora. E a escola ajuda muito nessa parte, para que possa direcionar esse começo, meio e fim. E me conta uma coisa, como que você se sentia, né? De perceber que ela tinha dificuldade na fala, que você não conseguia tratamento, que você estava ali sem saber o que fazer. Aí eu tava triste, 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 desesperada, assim. Uma angústia, sabe? É uma dó mesmo, é uma tristeza, é uma impotência não poder ajudar ela. E às vezes a gente não tem dinheiro, né, para correr atrás, não tem. Eu vou levar toda semana numa sessão, porque não tem, né? Então, assim, nossa, e o meu marido falava para mim, ele é tão calmo, gente. Ele falava assim: não, é normal. Eu falava: não é normal, gente. Ele: não, é normal, uma hora ela vai falar, ela não vai falar. Aí eu fiquei, ela não vai falar, e eu que peguei a frente, e eu que assisti, e porque por ele, uma hora ela fala, pela Tá família. tranquilo. E totalmente, gente, não. Ele é totalmente, não, uma hora ela fala, não, gente, não é normal, não vai falar. O meu menino mais velho falou com 1 ano e pouquinho, e a outra também. Então não era normal aquilo. Não. Só ficar no mamar, no papá. Não era nem mamãe, nem papai. Era mamar, papá. Então, mama e papa, né? Então, e aquilo, nossa, era horrível. Me corroía assim por dentro, sabe?
Hoje eu respiro, graças a Amém, Deus. Dou né? graças a Deus todo dia porque ela fala, ao eu ter te achado no Instagram, e ter pago o curso, sim, porque vale a pena. Para mim, vale a pena. E Que bom. pagaria, sabe? Não tem. Eu falei, eu vou ser eternamente grata a você, a sua equipe, a todo mundo, porque o maior presente foi ela falar. Ah, que delícia! Olha, Sabe? eu agradeço a confiança, né, de vocês estarem aqui aplicando. E sabe quem está aqui? Ó? A Ieda também está dizendo o quanto a criança, o filho dela, também conseguiu destravar a fala. E que ela conseguiu. A Ieda está fazendo aqui, ó, vários depoimentos. Parabéns também. Olha, ela aplica todos os dias 20 minutos. Tá de parabéns. Não é? Da gente conseguir criar essa rotina também, né? E em Sim, 15 dias, ó, Ieda, foi igual você, dizendo que ó, destravou em 15 isso, dias. Que isso. delícia! Muito obrigada, Gisela, por Ai, de estar nada. aqui, por ter ajudado outras mães. Ah, eu que agradeço, Ieda. E saber que você pode inspirar outras mães, mães que achavam que ai, não tinha como tirar das telas, ou que não sabia o que fazer, que ia ser só mais um curso que você ia ficar lá jogada sem fazer nada. E não, né? A gente faz todo o acompanhamento. Inclusive, a gente já tinha acabado o acompanhamento, você perguntou, né, de como faz o som. Isso, E mesmo assim, gente, isso, eu vou responder para vocês, né? Por quê? Porque eu sei que sim, vocês estão aplicando, eu sei o quanto vocês precisam. Então é isso que eu quero, né? A gente manter esse contato e continuar, porque as crianças precisam evoluir todos os dias, não é? isso. Muito É. obrigada. Agora Obrigada, eu eu que vou agradeço. responder as perguntas das mães. E se quiser, fica Sim, aí também. Só tá precisa apertar o ótimo. xizinho, que daí você participa aqui nos comentários. Ah, Obrigada, tá viu? ótimo, Ó, então. Nada, tchau, tchau. Deus te Obrigada. abençoe. Tchau, tchau. Amém, tchau. Agora, mães, eu vou responder as perguntas. Aqui tem muitas perguntas. É, Aqui tá perguntando se tem algum custo. Não, as aulas gratuitas que vão abrir na próxima semana são as aulas gratuitas. Vocês têm que se inscrever lá no link da bio. A aula é gratuita, são 3 aulas, onde vocês vão conhecer toda a metodologia que eu uso para destravar a fala das crianças em apenas 30 dias. E não tem custo. E quem quiser continuar, quiser participar do programa Filho que Fala, que é opcional, e daí eu explico tudo nessas aulas para que vocês possam conhecer. Obrigada, Sheila. É, Beatriz, as aulas vocês vão receber o link para assistir a aula na segunda-feira, tá bom? Mas tem que se inscrever no link da Bio. O que fazer para destravar a fala dele? Eu vou contar e mostrar para você a metodologia que eu aplico lá na minha clínica e também no programa Filho que Fala, nessas aulas gratuitas. Então, eu não vou dar aqui nenhum spoiler, não, porque senão fica tudo sem começo, meio e fim. Porque são 3 aulas que eu gravei para vocês, com começo, meio e fim, para que vocês possam ter o entendimento de tudo que eu uso. E eu quero que vocês já comecem também a entender qual é essa metodologia, para que vocês possam ver se faz sentido ou não para você. Essa daqui eu já tinha respondido nos stories. 19 meses e todas as habilidades conquistadas, entende comandos, mas fala de 4 a 5 palavras. É, Essa criança tem poucas palavras, né? Com 19 meses era para falar muitas outras palavras e não tem todas as habilidades conquistadas. Por que que não tem? Porque se tivesse, uma das habilidades é falar, mas ela ainda não fala. Então precisa também participar sim do Fala Flix, que é a aula gratuita, para que você consiga entender o que precisa fazer para destravar a fala do seu filho. Deixa eu ver aqui.
Cami, você pode dar uma dica de uma brincadeira que eu consiga chamar a atenção dele? Peraí. Já estou fazendo a bolha de sabão. Consigo com flauta. Todo Você pode fazer com balão, com bolha de sabão, com qualquer brinquedo que a criança precisa da sua ajuda. Qualquer brinquedo. Então, de aviãozinho de papel, então você vai. O aviãozinho passa assim na frente da criança. Eu não tenho aqui, mas eu tenho na clínica. Se eu esquecer, né, amanhã você me lembra pelas perguntas. Aquelas são brinquedos que você dá corda, mas você não conta para a criança como você vai dar a corda. Então só você sabe dar a corda. A criança pega o brinquedo e para, a corda acaba. Então ela vai ter que pedir para você mais. Então ela olha para você e você vai dar para ela o modelo, mas sempre usando o gesto com a fala. Deixa eu ver aqui outro. Olha que maravilhosa, Nilda. Eu sou avó, posso me inscrever? Com toda certeza. Tem turmas que já tivemos a avó que cuidava dos netos, a avó que fazia todo o curso para poder contar para a família o que tinha que fazer com o neto. Tá perfeita, pode sim, super apoio. É... Meu filho é autista nível 1, tem 3 anos e 4 meses, não fala nada, nenhuma palavra. Começou na escolinha. Aqui ficou sem a última parte. Anne, você precisa, eu não sei quais os tratamentos que o seu filho já faz, mas o que você precisa é saber o que fazer em casa, porque muitas vezes a gente leva a criança em várias clínicas, ou a gente passa a tarde numa clínica multiprofissional, mas você não sabe o que precisa fazer em casa com ele. Então você precisa sim se instrumentalizar, receber toda essa informação do que você tem que esperar de tratamento, né? Então eu já tive aqui mães que depois do programa Filho que Fala, elas reconheceram que a criança estava recebendo um tratamento que não era adequado, né? Então as crianças eram tratadas em grupo, ou às vezes ela nem sabia, levavam a criança para dentro da sala e a mãe não sabia quando voltava, era um estagiário. Então tem várias questões que você precisa primeiro ter essa informação do que esperar do tratamento para depois você poder exigir o tratamento que você quer para o seu filho. Porque senão a gente só leva e não sabe o que está sendo feito. E as vagas vão abrir. Aqui tem muita gente perguntando como faz para adquirir o curso. As vagas vão abrir somente, tá bom? Então é só quando terminar o Fala Flix, eu vou explicar tudo para vocês. Vou fazer uma live para contar para vocês também as dúvidas que vocês tiverem. Então não se preocupem. Vamos nos preocupar de assistir primeiro as aulas gratuitas, tá bom? Que começa na segunda-feira. Mas eu preciso que vocês se inscrevam para que vocês não percam nenhuma informação. Ah, que delícia! Tô adorando ver. Gente, desse jeito não vai ter vaga para todo mundo, porque são poucas vagas. Senão eu não consigo cuidar de todas vocês. Porque você viu, a mãe, a Gisela, ela teve dúvida. Eu falo para ela, eu gravo vídeo, mostro como que é toda essa estimulação. E se é uma turma numerosa demais, eu não consigo fazer isso. Então a turma é reduzida mesmo. É, Como posso estimular o meu filho a falar? Ele tem 1 ano e 8 meses. Primeiro, a gente precisa saber que nessa idade ele já deveria falar muitas palavras, mais de 20 palavras. Então, se ele ainda não fala, a gente não vai ensinar as palavras nesse momento, vamos ensinar gestos. Então, gestos de oi, tchau. Então, a gente usa o mesmo gesto com significados diferentes. Então, oi, tchau.
vem mais, dá, piscadinha, manda beijo. Então a gente precisa primeiro ensinar para a criança o que é mais fácil, que são esses facilitadores, que é o gesto, e depois você vai ensinar onomatopeias, que são os sons dos animais, som da chuva, som da tampa caindo. Então, sempre os sons e os gestos em primeiro lugar. Não, nada de falar palavras erradas, sempre, sempre falar de forma correta e narrar o que seu filho está fazendo. Nomeie, narre, para que o seu filho possa alimentar essa memória auditiva e poder sim destravar a fala. É que eu estou procurando aqui as perguntas, que tem muitas perguntas sobre o curso. E esse daí vocês vão ter toda a informação na próxima semana. Meu filho tem 3 anos e 3 meses, fala, mas muito pouco. Mas o que ele fala, ela fala correto. Mas acontece que Juliana, nessa idade, 3 anos e 3 meses, tem que falar muito. A criança conta história, a criança faz frase, a criança fala sozinha, não precisa do adulto ficar traduzindo. Então, mesmo que ele fala, mas fala pouco, não tá dentro, né? Já tem aí um atraso. Por quê? Porque é esperado nessa idade que a criança ela fale muito mais, que ela conte história, e é esperado que ela fale correto mesmo. Por quê? Porque com 3 anos a criança não precisa ser mais traduzida pela família, ela já consegue se comunicar e ser entendido. Mas o que seu filho precisa? Primeiro, que você assista às aulas Fala Flix, para que você entenda exatamente o que você precisa nesse momento, né? Qual é o que você precisa esperar da idade do seu filho, o que ele tem que fazer, para você tomar essa decisão, né? Se o seu filho precisa de ajuda ou não. Mas eu já estou te dizendo que ele vai precisar de ajuda sim. E, e só, não sei se você já se você já se inscreveu, se inscreva no Fala Flix. Tem muitas crianças aqui de 3 anos, hein? Tô vendo aqui. A Alice tem 3 anos, ela fala palavras soltas, mas não repete quando incentivada. O que fazer? Eu daí respondi uma pergunta dessa na semana passada. Eu respondi assim: primeiro, coloque amor nas minhas palavras. Mas ela tá certa de não repetir. Por quê? Porque fica uma fala sem função. A criança precisa aprender dentro do contexto com coerência. Repetir por repetir não vai ajudar ela a memorizar, nem ela a aprender. Então, se você quer que ela faça repetições do que você está falando, coloque isso dentro do contexto. Sente para brincar com ela e vai contando o que ela está fazendo. Você tem que narrar, você tem que nomear exatamente o que ela está fazendo na brincadeira. E daí, depois de alguns dias, ela vai repetir o que você estava falando. Mas vocês viram? É um processo, não é simplesmente repetir por repetir, porque isso não vai levar a criança a lugar nenhum, ela não vai aprender assim. A gente não quer a criança somente repetindo palavras sem função, queremos crianças que realmente consigam conversar. E só repetir não vai ajudar ela a conversar. Minha bebê tem 1 ano e 3 meses, fala poucas palavras. Depende da quantidade de palavras, Thaís, é o suficiente para a cidade. O que não pode? Não pode parar de aumentar esse vocabulário. Não pode perder essas palavras que ela já sabe. Além disso, além das palavras, tem que ter muitos gestos também, tá bom? Meu filho tem 1 ano e 9 meses, não fala quase nada, só gesticula. Nessa idade é esperado que a criança fale muitas palavras. Então, é mais de 50 palavras. Por quê? Porque com 2 anos, ele está mais próximo de 2 anos, a criança chega em até 200 palavras. Então, vamos lá, organizar. Essa criança deveria falar
pelo menos 50 palavras. Então a criança ela começa aprendendo as primeiras palavras e ela aumenta esse vocabulário semana a semana. Por quê? Porque a criança gosta de aprender, porque a criança é interessada para aprender. E se seu filho não está interessado em aprender, ele não tem essa intenção, essa vontade de se comunicar, já é um sinal de alerta. Por quê? Porque você tem um trabalho de começar a mostrar para ele o quanto você, e é importante usar a comunicação com as palavras, com os sons, para que você possa conseguir exatamente o que você quer. E muitas vezes, quando a criança ela não percebe essa intenção, ela não tem essa vontade de se comunicar, é porque na verdade a criança está fazendo tudo sozinho. Então a criança vai lá e pega tudo que ele quer sozinho, a criança sobe em cima do sofá, da cadeira, ela se resolve, mas toda vez que o seu filho estiver se resolvendo e às vezes a gente fala assim: olha que bom, meu filho é independente. Na verdade, a gente está perdendo a oportunidade de nomear, narrar e compartilhar com ele exatamente daquilo que ele precisa, que é de mostrar para ele os significados, conceitos daquilo que ele já fez sozinho. Ele foi lá, abriu a geladeira, pegou o Danone e saiu. E ninguém nomeou para ele, ninguém contou para ele o nome. Ninguém mostrou para ele com gestos facilitadores da e associado com a palavra. E por isso que a criança vai se tornando cada vez mais quietinha, mais isolada e fazendo tudo sozinho. Vejam se isso faz sentido para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais. Minha filha tem 1 ano e 6 meses, só fala mamãe e papai quando quer, nada além disso. Na verdade, quando quer, né? Quando a criança fala somente quando quer, nem conta como palavra espontânea. Por quê? Porque, na verdade, não dá pra gente saber alguma e ter alguma habilidade só de vez em quando. Ou a gente tem sempre, ou a gente não tem. E só de vez em quando não conta como número de palavras, não conta como uma habilidade, tá? Então, o que que precisa? Agora, tornar mais frequente, generalizar essas palavras que já tem de vez em quando. Então, essas palavras que tem de vez em quando, ela precisa apresentar e ter todos os dias. Só que parece muito simples, né? Mas daí depois que ela não, que você consegue essas palavras, que ela já tá falando em casa, a criança tem que falar também na escola, tem que falar essas palavras no parque, tem que falar essas palavras na praça. Por isso que a gente não pode deixar a criança lá no mundinho dela, com as dificuldades de fala, com atraso de fala. Por quê? Porque essa dificuldade só vai aumentar se você não fizer nada. Às vezes a gente fala assim, é só falar, meu filho só não fala. Na verdade, ele não fala em casa, ele não fala na escola, ele não fala na praça, ele não fala no parque. E você vai precisar generalizar tudo isso. E não é de um dia para o outro. Você precisa conquistar habilidades, precisa de conexões cerebrais, precisa de neurônios passando informação de um para o outro, precisa de vocabulário para que no final de toda essa estimulação você consiga o resultado que é a fala. Mas a criança precisa de você. Porque se não for você ajudando a todo momento, quem é que vai ajudar essa criança? Quem é que vai ajudar a criança a recuperar todo esse atraso? Meu filho tem 3 anos e 4 meses, não forma frases. Para formar frase, eu estou imaginando aqui que ele tem um vocabulário. No vocabulário, precisa ter de mais de 200 palavras, tá? Mas pensando 200 palavras para formar as primeiras frases simples. Se ele tem 3 anos e 4 meses e não forma frases, eu estou imaginando também que ele já está atrasado aí. Por quê? Porque nessa idade ele deveria falar muitas palavras, muitas frases e contar história. Então, não é o problema e a dificuldade não é somente que ele não faz frases. Ele tem aí, já está carregando dificuldades, ele já tem aí um atraso. Mas como que você vai fazer para conseguir as frases?
Você vai usar as palavras que seu filho tem e vai acrescentar uma palavra nova. Por exemplo, ele fala bola e você fala da bola. Ele falou avião e apontou e você fala: "Olha, o avião". Então você sempre, sempre, sempre acrescenta uma palavra nova para aquilo que ele está falando. Deixa eu ver aqui. Eu vou responder mais duas e depois a gente se encontra amanhã. Camila, meu filho tem 2 anos e 7 meses, tá com atraso na fala. Já levei no médico e falam que tem indícios de ser autista. Acho que é Tati, né? Tati, eu sempre falo pra gente olhar para as dificuldades, né, que a criança apresenta, porque se ele é autista ou não, o caminho você vai ter que seguir é o mesmo, né? Você vai ter que saber como estimular ele em casa, como destravar a fala dele em casa, vai ter que fazer as terapias, vai ter que fazer tudo que é possível pelo seu filho. Então, não vai mudar muito. E muitas vezes a gente fica esperando, ai não, então vou esperar. Se tiver um diagnóstico, eu vou fazer o tratamento. Se não tiver, eu vou esperar porque ele vai desenvolver sozinho e não é uma verdade. A criança ela vai carregar essas dificuldades. Então, se ele já tem 2 anos e 7 meses, essa dificuldade não começou agora. Essa dificuldade já estava lá com 1 ano, com 1 ano e 6 meses, com 2 anos e agora com 2 anos e 7 meses. Mas são muitas lacunas que seu filho tem aberto e você vai precisar preencher. Porque senão outras habilidades sempre ficam esperando. A gente não consegue continuar, né? Ele não consegue fazer frases se ele ainda não fala as primeiras palavras. Ele não consegue falar as primeiras palavras se ele não tem o gesto. Ele não consegue falar as primeiras palavras se ele não tiver o contato visual bem estabelecido. Então, uma habilidade às vezes depende da outra. E vocês precisam, né, até fazer esse mapeamento da criança para que você consiga cada dia mais evoluir e conseguir ensinar com direcionamento. Por isso que precisa de metodologia, por isso que eu vou mostrar para vocês. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas olha, ele tem 2 anos e 7, ele faz tudo. Né? Tem muitos de vocês que mandam para mim, não, meu filho faz tudo, ele só não fala. Mas o só não fala tem outras habilidades que também estão comprometidas. Então, independente do seu filho dele ser autista ou não, é um caminho que você precisa seguir é aprender aqui comigo o como é que você vai destravar a fala dele em casa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, precisa de outras terapias? Muito possivelmente, né? E precisa fazer. Então, aqui a gente vai te ajudando, vai te direcionando exatamente para tudo que você precisa. E pensar, né, que você não é a única mãe, né? No próprio grupo do programa Filho que Fala, essa semana mesmo, vai ter uma história muito linda de uma mãe de uma criança autista. E que entrou no programa Filho que Fala, que não fazia frases, que falava palavras jogadas, e agora ele conta o que aconteceu e o que ele quer. Né? Então, chega a ser emocionante, né? De ver o quanto as crianças podem evoluir, mas a gente só precisa acreditar e fazer por elas, né? A gente vai direcionando cada dia mais. Mães, muito obrigada pela participação de vocês. Quem eu não respondi, tem vários posts, né? Tem posts na live de hoje mesmo, vou deixar salva. Coloca lá, porque daí eu vou ficar sabendo que você assistiu a live. Faça a sua pergunta lá nesse post, se você não teve a sua resposta, para eu voltar lá e saber que você assistiu a live, tá bom? Que você é uma mãe mega interessada, comprometida. E me conta também se você já está inscrita para o Fala Flix, tá bom? Que vai ser a aula gratuita. Gente, um grande beijo. Tchau, tchau. E até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.